Olá, irmãs. Nesta tarde de quarta, queremos louvar a Deus pela oportunidade de nos encontrarmos e ouvirmos a sua palavra mais uma vez. Hoje, a partir do Salmo 46, verso 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Este verso inspirou Lutero a escrever o famoso hino Castelo Forte, sobre o qual eu quero tecer algumas considerações hoje. Também tem a ver com o lugar onde ele ficou, no castelo de Wartburg. Estava nesse castelo escondido, recluso, depois de enfrentar a dieta de Worms, onde, diante do imperador Carlos V, ele foi constrangido a negar tudo aquilo que ele havia escrito e formulado a respeito da fé. E havia uma pressão muito grande para que ele renunciasse a tudo, porque era considerado uma ameaça à igreja, às estruturas dominantes naquele tempo, e por isso ele ficou ali, mas teve a coragem e a inspiração do Espírito de Deus para que não olhasse, atentasse para a sua própria segurança e vida e tomasse a atitude que tinha que tomar naquele momento, dizendo: eu não renuncio a nada, a não ser que me seja provado através das Escrituras Sagradas que aquilo que eu escrevi está errado, não está em conformidade com a vontade de Deus. E a partir daquele momento, então, ele foi considerado um ser humano proscrito, e qualquer pessoa podia matá-lo sem sofrer penalidade alguma. E na viagem de volta a Wittenberg, havia um grande medo de que alguém o matasse realmente. E de repente ele foi no meio da noite surpreendido e foi raptado da sua carroça, do grupo onde viajava, e achava que era o seu fim, quando descobriu que não, que um benfeitor, o dono do castelo de Wartburg, é que o raptou para escondê-lo, para protegê-lo. E ali então, recluso neste lugar, sem ninguém saber onde ele estava, ele teve paz para ficar traduzindo a Bíblia do latim para o alemão, porque não havia a Sagrada Escritura na língua do povo, e por isso ali ele esteve em paz para poder fazer esta tradução das Escrituras, a fim de que o povo tivesse acesso à Bíblia, porque até então somente quem conhecia latim tinha acesso à Bíblia, e eram muito poucos. E também ele fez outras traduções e outras composições, como a do hino Castelo Forte, que se tornou um ícone para a Reforma. Muitas coisas bonitas estão neste hino, profundas, né? A sua luta contra os poderes do mundo e os poderes do mal. E quero destacar o último verso, verso 4, que diz: o Verbo eterno vencerá as hostes da maldade. As armas o Senhor nos dá, Espírito, verdade. Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá. Jesus conosco está. O seu reino é a nossa herança. A partir disso eu queria tecer algumas considerações. Já no começo do hino, ele deixa evidente qual é a única fortaleza e rocha segura que nós podemos ter neste mundo. É Deus. A gente pode confiar em muitas coisas, mas a confiança última e verdadeira somente Deus pode nos dar. Somente Ele pode, de fato, nos proteger e nos guardar. Somente Ele é o nosso socorro e refúgio em tempos de tribulação. Aquele que nos protege
e nos dá a segurança da qual necessitamos. Não são pessoas, não são governos, não são outros poderes, a ciência, a vacina. Todas essas coisas têm a sua importância, o seu lugar em nossa vida, mas somente Deus pode nos proteger diante das tentações últimas, dos ataques contra a nossa psique, contra a nossa alma, da doença e da morte. O segundo ponto que eu queria destacar a partir deste hino é que nós vivemos em confronto com forças ativas que se opõem a Deus. Como eu já disse, cada tempo tem os seus ídolos e os seus deuses. E aqui não me refiro aos cultos satânicos, não me refiro às bruxarias e outros rituais, né? Porque o diabo ele é esperto, ele é um lobo voraz que se veste em pele de ovelha. Então a gente não pode ser ingênuo, nem vacilar diante das suas investidas. E para estar atento a elas, precisamos conhecer muito bem qual é a vontade de Deus. Porque há forças em nós, a nossa carne, no mundo que vivemos, e forças espirituais que sempre atentam contra nós. Então, precisamos estar muito espertos para não cairmos em tentação e não nos submetermos às forças do mal. Tenhamos discernimento e cuidado para que, mesmo com as boas ofertas que o diabo nos faz, não sejamos enganados e não sejamos, por fim, destruídos. E o terceiro ponto que ele destaca é que não há outro que possa nos levar para o castelo forte de Deus, senão Jesus. Os solos Cristos da Reforma, somente Jesus e ninguém mais. Talvez você hoje em dia pode dizer que Deus é bom, que Ele é amor e paz, que Jesus é um grande mestre, mas quando a gente toca nesse ponto de que Ele é o único Senhor e Salvador, as pessoas não gostam, porque parece não ser politicamente correto. Mas essa é a verdade proclamada na Bíblia. Os apóstolos dizem em Atos 4:12 que não nos foi dado nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. E é Jesus que nos importa, que nos interessa, o solus Christo da Reforma. Se nós estamos com Ele, a maior das batalhas já está vencida, porque Ele venceu a morte, o inferno e o mal. Toda autoridade e poder lhe foram concedidas por Deus. Então, é nele que está a nossa atenção. E ele nos leva para um outro patamar em nossa vida. E nele, Jesus, já estamos seguros, já somos vitoriosos. Portanto, as coisas que nos prendem aqui não têm mais aquele valor último e definitivo. E por isso eu queria chamar a atenção para o final do hino, que diz que o seu reino é a nossa herança. Em Jesus nós temos absoluta certeza da nossa identidade. Certeza também do nosso propósito neste mundo e para onde nós vamos. Eu acho importante lembrar disso neste momento. Jesus venceu inclusive a morte. Eu vejo nesse tempo de pandemia o quanto nós lutamos contra a doença, o quanto nós nos importamos e oramos pela cura das pessoas, né? Fazemos de tudo e isso é muito bom. Mas é interessante observar também que nós celebramos a cura do corpo e pouco nos importamos com o destino eterno da pessoa. Quantas vezes podem olhar em nossas redes, em nossos grupos, nós oramos e há pedidos de oração pela saúde, pelo bem-estar do corpo e da vida da pessoa. E está certo isso, não tem nada de errado nisso. Mas adianta curar o corpo e não salvar a alma? Curar o corpo, eu volto a dizer, é importante, mas olha o que Lutero diz no final deste hino. O Verbo eterno vencerá as hostes da maldade.
As armas o Senhor nos dá, espírito, verdade. Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá. Jesus conosco está. O seu reino é a nossa herança. Esta é a herança que devia ser a mais almejada de todas as heranças. Falar do céu, falar da eternidade, tem que estar na ponta da nossa língua. Nesses tempos de tanto desespero, de tanta tristeza, de tanta dor, se nós não apontamos para a nossa herança eterna, se nós não falamos do céu, se nós não levamos Jesus às pessoas e a salvação que nele podem ter, mesmo que o corpo seja curado, a inquietação do espírito estará lá. O vazio da alma continuará presente. Que Deus nos ajude a não separarmos estas coisas e a não perdermos a nossa esperança eterna. Que Deus nos ajude a levar salvação às pessoas. Orar pela sua cura corporal, mas especialmente também levar para elas a cura espiritual, a cura eterna. Que Lutero nos ensine, mais uma vez, através das palavras deste hino. Eu as convido a um tempo de oração e queremos lembrar nesse tempo de algumas pessoas que solicitaram oração aqui. Nós oramos, ó Deus, pela Cléo Teixeira, que está atravessando uma turbulência no seu corpo com um câncer. Pedimos por ela, pedimos também pela Fabiane, que atravessa um tempo de depressão, enferma da mente, das emoções, da alma, Senhor, e do André, que também passa por um tempo de restauração e reabilitação em uma casa de reabilitação. Senhor, cuide dessas pessoas, Pai. Cuide também de todos os enfermos que temos em nosso grupo, que temos também em nossa comunidade, e dos amigos, familiares que carecem da Tua ajuda, do Teu auxílio. Nós oramos, ó Deus, para que toques o corpo, restaures, promove a Tua cura, Senhor, porque Tu tens poder para curar e nós cremos no Teu poder. É um poder que está acima de qualquer outro poder. Nós celebramos a cura de tantas pessoas que temos entre nós, né? A Rosane, o cuidado para com o Milton, a Ivete, o Ariel Prush, enfim, tantos que podem dizer obrigado, meu Deus, pela Tua cura, pelo Teu cuidado. Nós oramos e Te agradecemos pela proteção que todo esse grupo tem experimentado ao longo dessa pandemia. Muito obrigado que ninguém sucumbiu, ninguém deixou de estar entre nós por causa dela. Mas, Senhor, queremos acima de tudo lembrar do nosso destino eterno, falar do céu, da esperança, da vida eterna, Senhor, porque ela, quando joga a sua luz para dentro do nosso dia a dia, da nossa realidade, nos transforma, acende em nós a alegria e a paz do Espírito. Ó Deus, não nos deixes perder este foco. Nossa vida não está limitada ao aqui e agora dessa passagem por este mundo, Senhor. Nós queremos olhar para aquilo que é eterno, para as coisas que não se veem, que são eternas, Pai. Ensina-nos, Senhor. Assim como nos ensinaste a orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim seja. Deus nos abençoe, abençoe a todas vocês, as suas casas, suas famílias e nos guarde sempre. Castelo Forte é Ele, o nosso Deus. Amém.